Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Não Tem Que Nada. E chegamos ao nosso 10º episódio. Nosso último do ano, então é um modelo diferente. Se você que escuta a gente geralmente quer nos conhecer, você pode agora nos ver no vídeo. Estamos chiques. Dá um oi aí, Paulinha. Oi! E já que é o nosso último episódio do ano, vamos falar um pouquinho do que a gente trouxe ao longo desse bloco de 10 episódios. A gente começou falando sobre o que você deseja. Foi um dos episódios mais escutados e foi muito legal de trocar essa ideia. Acho que foi bem profundo, né, esse episódio. A gente deu uma boa mergulhada em vários assuntos, né, várias ideias. Sim, e trouxe um pouco do que a gente é também, porque foi o primeiro para apresentar, então teve esse combo que foi muito legal. Depois falamos do poder da escuta. E que é uma coisa que a gente exerce diariamente. Quanto que é importante, né? Fomos pro Pano pra Manga, que é um episódio super divertido, em que a gente tenta destrinchar um pouquinho os ditados populares. E a gente acaba sempre trazendo os ditados ao longo dos outros episódios. A gente gosta de trazer. Estão sempre presentes, verdade. E falamos sobre ter que perdoar, sobre a ansiedade, sobre a força do riso, sobre as expectativas, sobre as armadilhas da perfeição. E também o nosso último episódio, que também vale muito a pena escutar nesse final de ano, que é sobre o descanso. E de uma forma diferente, né, Lê? Porque a gente fala da relatividade desse assunto, né? Então não é aquela coisa, para descansar você faça isso, isso e isso, né? Aquilo do senso comum. Não, a gente foi explorando mesmo como é que pode ser o descanso para cada um. Então achei que ficou bem interessante. Aliás, todos, né? Todos os episódios estão muito ricos, né? Modéstia à parte. Não, mas é verdade, porque a gente sempre reflete muito o que a gente vai trazer. A ideia é contribuir mesmo com formas aí de pensar, expandir a visão. Acho que essa é a ideia. Porque muitas vezes a gente fica com uma visão muito limitada daquilo que a gente recebeu ao longo da vida, do que a gente foi educado, condicionado. Então, quando a gente está aqui nesse bate-papo, que é sempre gostoso, né? Vai ampliando a mente, enxergando outras possibilidades, e a entrega valeu. Tem valido. Tem sido enriquecedor. E esse do descanso, que a gente colocou como sendo um pouco mais abstrato, já que cada pessoa é única e cada um vai entender como descansar ou não. Hoje a gente vai tentar entrar num assunto de forma um pouquinho mais prática, para lidar com esse final de ano, porque, pelo menos enquanto professora de yoga, os relatos são da correria, do ter que, do ter que vai de encontro com o nosso tema, mas muito tenho que entregar tal coisa no trabalho, tenho que fechar o ano de tal forma. E eu até digo assim, as próprias aulas de yoga, é normal isso acontecer, mas acaba reduzindo o fluxo de alunos nesse final de ano, porque todo mundo quer entrar num nível de produtividade tão grande em relação a outras coisas, como trabalho e tudo mais, que às vezes até deixam de olhar para você mesmo e se cuidar. Então as aulas ficam com menos gente e deveria ser o oposto, né? Deveria ser, eu preciso então entregar tanta coisa, mas eu não vou deixar de ter o meu momento de autocuidado para conseguir passar por esse processo de forma mais leve. Seja, eu trago yoga, mas independente do que for, aquilo que você entende como autocuidado, né? Seja sua atividade física, o seu descanso, como a gente falou no outro episódio. Mas acontece isso, sabe? Acho que a galera entra numa pressão, numa ansiedade de ter que resolver tudo logo, tudo até o último dia do ano, para começar 2025, né? O próximo ano, de forma limpa, né? Sem nada aí tão pendente para resolver. Lógico que é importante a gente resolver as nossas pendências e tal, mas vira uma pressão, uma bagunça.
Eu vejo até que pacientes também querem mais atendimento para resolver tudo logo. E como se fosse mágico. O último paciente que eu atendi, ele chegou assim mesmo para mim. Ele assim, eu quero saber o que tu vai fazer para mim. Tu vai me ajudar no quê, especificamente? Ele queria que eu já apresentasse um plano ali, sabe? E, cara, não é assim. Como se a gente fosse um robô, né? Uma máquina. Então, começa a acelerar demais. Isso gera mais ansiedade. E vem de encontro com um tema que a gente quer falar mais hoje, que é sobre o estresse, sobre a falta de foco. Também acaba aumentando o estresse, aumenta essa perda de foco. E como uma coisa tá ligada à outra, né? Então, quando você tá muito estressado, você acaba perdendo o foco mais fácil. E quando você tá sem o seu foco, você fica estressado, né? Então, é legal a gente poder refletir sobre isso na prática, né? Como ajudar. Fazer essa relação. E de como a gente pode trazer algumas ferramentas que contribuem para essa organização. Né? Ter foco é ter organização também. Exato. Porque você precisa estabelecer, de alguma forma, o que demanda mais energia ou aonde vai a sua energia para finalizar ou para executar determinadas tarefas que você precisa. Então, falando até pessoalmente, mas também trazendo essa visão da organização. E Lê, antes de você entrar nisso, a gente estava aqui aquecendo um pouco antes, você tinha falado da coisa do calendário gregoriano, achei bem legal, né? Porque nessa época as pessoas também entram nessa pressão do tenho que resolver coisas do Natal, tenho que montar árvore. Não, e, né? E você falou assim, não, porque as pessoas querem resolver tudo para começar o ano clean. E assim, é uma ilusão, né? Porque é só um dia após o outro. É só do dia 31 pro dia 1. As coisas vão continuar fluindo. Sim. E essa questão do calendário, o calendário é uma coisa criada, né, socialmente, pra gente se organizar. Então, é justo, é importante. Mas isso também não pode nos atrapalhar de perceber a continuidade do dia a dia, da vida, da vida após, né, do dia após o outro, da vida fluindo. Então, tem os marcos das festas, que também são importantes. Pra gente dar uma descansada, apesar que, de novo, pode ser, igual uma paciente sua falou, né? Pode ser um momento horrível, de estresse. Ela odeia a época de Natal, não quer participar de nada e chegou também com essas queixas no atendimento, porque vem uma pressão, né, do externo. A pessoa se sente um ET, então eu tenho algum problema? Não, você não tem um problema porque você não curte o Natal, porque você não curte as festas, porque você quer fazer diferente. Na verdade, isso é o saudável, que tem muito a ver com o que a gente falou no primeiro episódio, do que você deseja, né? Então, assim, é entrar em contato com o que é importante para você, o que é significativo para você, o que alimenta a tua alma, não o teu ego, né? Que é essa coisa de ficar na comparação do certo, do errado. Porque aí você vive uma vida com satisfação. Né? Você começa a dar mais limite, mais contorno. E isso já respinga, inclusive, na questão do estresse aí, né? Da falta de foco. Porque se você está muito aberto a todas as possibilidades, sem identificar o que realmente faz sentido para você, pronto. Você já tá mergulhando no estresse, já tá perdendo o teu foco, porque tem muita janela aberta. Sim. A gente precisa começar a fechar as janelinhas, observar qual que faz mais sentido. Sim. Né? O exercício de escrita acaba sendo um bom exercício. E não à toa a gente traz as agendas, né, os planners. É difícil, às vezes, manter justamente o foco em executar. Eu, às vezes, falo por mim. Eu tenho isso de querer começar o ano já com uma organização um pouco mais firme, fazendo um planejamento, usando uma agenda, um planner. E, às vezes, quando eu me dou conta, eu já meio que, ao longo do ano, perco o hábito de fazer e me vejo meio perdida e depois retomo. Então, é entender que também nada é linear, né? Tá tudo bem, a gente vai passar por essas ondas. Mas ajuda a questão da escrita. Registrar, não né? necessariamente você usar um planner, uma agenda, mas assim, qual é
nesse momento, hoje, o que eu preciso colocar mais energia? É isso que eu ia falar, colocar em escala de prioridade. O que é pra hoje? O que eu posso deixar para amanhã que eu não preciso fazer hoje? E assim, legal fazer meio que separado, né? Hoje, essa semana. Aí, o que eu posso deixar para a próxima semana? O que eu posso deixar para o próximo mês? Porque se a gente não toma cuidado, a gente coloca para hoje coisas que não são tão prioridades, não são importantes. A gente deixa de fazer o que é importante. Muitas vezes porque a gente também tem medo de desagradar. Sim. E aí a gente coloca a demanda dos outros na frente das nossas. E aí a gente se prejudica. Então tem um monte de coisa que precisa aí avaliar com cuidado. E às vezes tem tarefas que são de mais difícil execução. E isso traz um desconforto e às vezes a gente entra na procrastinação. E a procrastinação também gera estresse. Sim. Então às vezes a gente adia aquilo que tá trazendo mais desconforto. Só que na lista de prioridade, às vezes você vai ter que fazer primeiro o que gera um pouco de desconforto. Exato. E saber lidar com isso. Isso. Né? E sabe uma coisa que é difícil, Lê, que tá atrelado a isso, é o não. A dificuldade de dizer não. Pra si e pro outro. Né? Total, nessa época do ano ainda mais, né? Não é? Te chamam pra amigo secreto, aí você vai… Pras compras, as tarefas, né? E aí, assim… Esse lance do não é sempre… Eu gosto de fazer esse exercício, tá? Porque todo sim que a gente dá pro outro é um não que a gente dá pra gente, né? Então, se esse não que eu vou dar pra mim… Que tudo bem, você pode dar um não que não vai te prejudicar, não vai arruinar aí com a tua vida. Aí, ok, você vai lá e você atende essa necessidade do outro. Agora, se esse não pra você for te prejudicar, for te anular de alguma forma… Mesmo que o outro não entenda, mas você sabe que vai fazer. Então, não faça. Porque vai dar ruim pra você e vai dar ruim pro outro também, no final das contas. Porque você não vai fazer aquilo com uma entrega bacana. Você depois, em algum momento, pode até jogar na cara. Aí a relação fica ruim, entendeu? Então… É difícil, mas é libertador. Depois difícil você vê o quanto que é valorizado, inclusive, quando você consegue fazer esse que é o que você falou, é o medo de desagradar na hora de falar não. Mas, ou às vezes também você acha que você vai conseguir fazer tudo, né? Você acha que você tem superpoder. E aí equilibra vários pratinhos e se acha, Depois alguma coisa vai acabar ficando meio de lado, né? Não tem como. Mas você sabe que eu me achava, né, que esse negócio de equilibrar. Porque as pessoas falam, nossa, Paula, você faz várias coisas ao mesmo tempo e tal. Você equilibra vários pratinhos. Aí eu me achava de ouvir isso. Hoje, eu não acho legal isso. Porque essa coisa de você equilibrar vários pratinhos… Você também entra num estresse gigantesco. Contínuo. Né? Porque aí você se cobra de começar, então, a dar conta de tudo. E aí, peraí, opa, ninguém é super-herói, super-heroína. Aí a gente começa a ter doença, essas manifestações. E o estresse, é importante ressaltar, eu falei isso no episódio da ansiedade, né? Que ele é algo mais voltado para o momento presente. A ansiedade tem muito a ver com o futuro, preocupações futuras. E o estresse é de algo presente. Então, é uma sobrecarga. Coisas que você tá… né, colocando aí a mais do que você deveria. Então isso é importante saber. Então, e aí ele é muito presente nesse final de ano exatamente por esse acúmulo. Exato. Acúmulo de coisas que você quer resolver porque… né, tem esse marco social e essa vibração de deixar tudo alinhado. E então vem esse estresse. Bom, trouxemos o foco de organizar. E aí, assim, eu trouxe a ideia de escrita, de planner, de agenda, porque funciona essas coisas. Mas se não é, de novo, somos seres únicos. Se não é a sua metodologia… Então, encontre a sua metodologia de tentar ter um pouco de organização. Porque, de fato, a organização ela vai ajudar, sim, a ter foco para conseguir executar. Agora, se você, mesmo colocando a prioridade, tá com dificuldade de encontrar esse foco, talvez alguns exercícios mais voltados para a própria respiração, ou exercícios que trazem também esse exercício a partir de
de um exercício físico. Então, por exemplo, agora a gente tá com vídeo. Ai, Mas como se será que está? mas se você estiver só escutando, se você trouxer a sua mão num joinha, né, com o polegar estendido, voltado para cima, e você começar a trabalhar exercícios de foco no olhar, Que ter a legal. paciência de, então você traz para a direita, depois você retorna, depois você faz para o outro lado, você pode trazer à frente. São alguns exercícios que parece simples, mas que ele pode te condicionar. Esse melhoria no foco. Porque se você não conseguir ter isso aqui, como que você vai ter foco em outras atividades Coisas maiores. exigem um pouco mais? Então, assim, é passinho, mas às vezes até uma postura de equilíbrio físico. Né? Aí eu tô trazendo um pouco do que é o meu dia a dia com yoga, mas… A própria meditação com contagem de respiração. Exatamente. Aí tem pranayamas que são os exercícios respiratórios mais específicos, em que dentro da filosofia vai trabalhar o nivelar desses índices de estresse. Tem um que eu gosto muito que se chama Bhramari Pranayama, que é o pranayama do zumbido da abelha. Para você fazer, você fecha os seus olhos com o indicador e polegar e fecha os seus ouvidos com o indicador e médio fechando os olhos e polegar fechando os ouvidos. E aí você faz um zumbido da abelha, né? Que é o Pranavra Mantra 1, na verdade, que é uma vibração, só que de lábios unidos. Então seria mais ou menos… E isso repetidamente… Se é uma pessoa que não tem foco, vai ser desafiador para ela se manter nesse lugar. De fechar os olhos, os ouvidos e trazer a vibração. Mas você pode perceber que depois, quando você sai, você tá num estado de maior presença. E aí você pode pegar e executar aquilo que você tá com dificuldade de executar. Boa. Então, é um pranayama mais específico. Mas todo pranayama, não todo, né? Tem alguns que são mais para despertar. Aí esses não entram. Mas todo pranayama, você vai fazer uma respiração alternada. Respirar só com polarizada, respirar só com uma narina. Ou fazer os exercícios de alternar. Você precisa de foco e concentração para fazer aquilo. Então, uma vez que você está se condicionando a aprender isso vai ser transferido de alguma forma para as outras atividades. E são atividades práticas, né? Do dia a dia. Não adianta a gente fazer uma vez. Eu vi hoje a Lê falar, vou fazer. E aí não fazer mais, né? Isso que eu acho que é o grande lance. Porque as pessoas, elas não… Na sua maioria, e eu me incluo nisso, por isso, eu estava até falando, eu sempre fiz atividade física, gosto de fazer, mas a musculação, que é algo mais recente na minha vida, eu vou na força da raiva. Eu vejo que eu fico procrastinando. Falo, deixa eu fazer só mais essa coisinha aqui. E aí, quando eu vejo, eu já tô quase 10 horas da noite, ainda tô me preparando para ir. Mas aí eu vou. E aí, depois que termina… O efeito é maravilhoso, porque aí realmente tá liberando aí aquela porrada de hormônios e aí ajuda a gente a sentir a satisfação, porque a gente fez essa coisa de fazer, dever cumprido, sabe? Eu fui lá e fiz, libera dopamina, gera mais bem-estar, gera mais prazer, vai reduzir o estresse, consequentemente vai ajudando no foco. Então, acho que o lance é atravessar esse desconforto, que às vezes a gente não quer atravessar a parte chata, a gente já quer chegar no resultado e não vai ser assim. Não, essa semana passada mesmo, o tema das aulas, até você fez aula da sexta, eu falei um pouco disso, que é um conceito também, que é etapas, que pode ser traduzido como dedicação, como esforço. Sim. Que para você alcançar algo, qualquer coisa que seja, você vai ter que passar por esse lugar do esforço, da dedicação. Qualquer coisa que seja. Desconforto. Eu lembro eu fazendo alguns que você passou e aí dá uma raiva. Aí dá uma xingada mental, assim. Mas aí depois quando você fala… Você tem que atravessar. Vamos lá, vamos saindo agora. Aí dá aquele alívio. Então isso vai gerando essa resiliência, né? E aí você vai se fortalecendo tanto emocionalmente quanto fisicamente. É muito bom. E tudo isso vai te condicionando, né? Então a gente tá fazendo no corpo físico, seja o exercício respiratório que eu trouxe ou que seja as posturas, mas isso é um aprendizado para você levar
as outras atividades. Então, aonde que te falta foco? No trabalho? Então, o que eu posso tentar fazer ali no início do dia para me colocar num estado de maior presença para conseguir exercer isso? E também autoconhecimento. Às vezes, eu sou uma pessoa que tenho foco no início do dia. Não adianta. Se eu tiver que estudar algo no final do dia, não funciona. Não vai prestar. Não funciona. Nunca na minha vida funcionou. E eu não vou mudar isso. Eu funciono porque melhor é da à minha noite. natureza. Exato. Então não adianta. Eu gosto de falar, gente, acordar e praticar yoga transforma. E eu vejo, tem gente que é da noite, que vai gostar de praticar à noite. Mas isso para qualquer atividade. Então você precisa entender onde funciona melhor. E a questão de saber desligar. Se você tem uma dificuldade de foco, você precisa conseguir também desligar coisas que tiram o seu foco. O celular tira muito foco. Querendo ou não. Ou outras coisas, né? Se tem gente junto, você percebe que o silêncio te dá, ou não. Eu consigo me concentrar mais quando eu tô ouvindo música, né? Eu não sou assim, dei um exemplo, né? Mas tem gente que se concentra mais. Então, você vai tentando entender as maneiras que te trazem mais concentração também. Porque você vai ficando mais seletiva, né? Nessa busca de autoconhecimento e nessa organização. E vai dando prioridade para o que realmente é prioridade, importância para o que é importante. Eu estava te ouvindo falar e lembrei também de um trabalho que eu gosto de falar, da cerquinha, que ajuda muito também. Então, você imaginar uma cerca à sua volta, cerca de madeira, né? E aí, assim, tudo que tá dentro dessa cerca é o que depende exclusivamente de você, que tá ao teu alcance, que é teu. O que tá fora da tua cerca é o contrário disso tudo que eu falei. E muitas vezes a gente traz para dentro da nossa cerca o que não nos compete, o que a gente não vai conseguir resolver. Às vezes a gente quer, mas não dá, não adianta querer e não poder, porque essa coisa de que tudo que a gente quer, a gente consegue, é mentira. Tem coisas que a gente não vai conseguir, não tá no nosso alcance. Então entra nessa cobrança e aí acaba se estressando, acaba trazendo males físicos, né? Não é só o estresse, não é só o mental, vai pro nosso organismo mesmo, né? E eu li até um post essa semana de um cara falando que as doenças, elas são sintomas de saudades do nosso corpo. Saudades da gente mesmo. Então, você tá tão distante de você. Você tá tão se ligando só nas coisas externas, em servir o outro, em fazer… E aí, você não tá se olhando. Você não tá… Peraí, não tá conversando com você, se entendendo. E, é a gente com a gente mesmo até o final. A única pessoa que você tem certeza que você vai com você até o final da tua vida é você mesma. Então, se a gente não faz esse exercício de se priorizar, a gente tá lascado. Esse exercício da cerca é muito legal. É bem interessante. Ainda mais para esse final de ano. Porque aí você vê o que dá para você. E o que não dá. E o que não dá. E tá tudo bem, né? Porque aí entra, mas eu não consegui. Aí você acha um fracassado, um fracassada. Por quê? Um fracassado, agora foi ótimo. Por quê? Porque se compara. Aí entra no Instagram e vê a galera produzindo, postando as fotos só das coisas boas. Mas, gente, a gente posta só coisa boa mesmo. Eu falei disso ontem num papo. Porque quem acompanha meu Instagram também acha que a vida é e a vida só… é esse pode plim-plim-plim. Gente, é um recorte. A gente tem que ter consciência que é um recorte. Que criar essa consciência. É claro que muitas vezes eu trago desabafos também, mas eu não vou trazer isso todo dia. Né? O acesso a essa coisa… o Instagram, vai pra terapia também, né? O Instagram é mais aquilo, é um recorte de você trazer uma leveza. E precisa ter essa consciência, porque senão você entra nessa comparação. Exato. E é isso, é um recorte. E buscar ajuda, né? A minha irmã, por exemplo, eu tava essa semana conversando com ela. Ela tava falando da questão do foco dela. E ela tá investigando um possível TDA, né? Um transtorno de déficit de atenção. Porque, gente… isso é mais comum do que se imagina. Eu sei que tem pessoas que falam, agora todo mundo tem alguma coisa, e aí usa isso de bengala para reclamar, para ter ganhos secundários. Mas a real é que a ciência não tinha alcance como está tendo hoje, de tantas demandas. Assim, eu acho que também existe uma coisa que é uma semente ali daquele ser humano,
que tem uma propensão para desenvolver e a nossa sociedade não contribui. Exato. Porque se a nossa sociedade fosse menos da produtividade e tivesse, né, como era até antigamente, talvez um pouco mais desacelerado, talvez não tivessem tantas manifestações, mas a gente está propenso a manifestar isso. Se a gente for olhar no Ayurveda, que eu não domino muito a medicina ayurvédica, mas eu sei um pouquinho sobre, estamos todos mais propensos ao desequilíbrio do ar, né, do dosha, porque estamos muito aéreos. Então é isso. E estar aéreos é dar margem para esse tipo de diagnóstico de uma ansiedade, de um estresse, de um TDA. E às vezes a pessoa, né, que nem eu conversando com a minha irmã, assim, deu para perceber que ela passava já por isso lá atrás, na infância, na adolescência. Aí aquela criança que na escola é tida como, não tá nem aí, né? Não tá prestando atenção na aula, não quer saber de estudar, dá trabalho. E a criança tem ali alguma demanda, né? Já manifestou ali, né? Mas acho que para muita gente também tem isso, né? A nossa sociedade não tá contribuindo. Só tá acelerando, né? Inclusive, quero, Lê, que você traga aí, né, sobre também como desacelerar, sabe? Eu acho que você tem essa grande contribuição, porque a ideia é essa, vamos tentar desacelerar, porque senão a gente vai adoecer demais, porque é isso que você falou, é muita produtividade, é cada vez mais estímulo, e a gente entra nessa cobrança de eu tenho que, porque a vida tá assim, então também tenho que, senão eu fico de fora, eu sou um ET, tô errado, tô doente, aí já começa a pirar. Mas eu queria dar ênfase nisso, porque muitas vezes a gente deixa de procurar ajuda porque ainda entende que ir para um psicólogo ou ir para um psiquiatra é coisa de louco, de uma doença. Gente. Que bom que já teve um avanço muito grande nisso, né? Exatamente. Até das gerações mais novas, assim, agora tem até quem não faz terapia. Que tá errado, né? Eu acho isso ótimo no final das contas. É verdade, muito mito, né? Mas ainda tem que virar muita chavinha pra muita gente. Mas assim, contribuindo com essa parte que você falou sobre… O desacelerar, né? Eu acho que é a presença. A gente tem falado disso nos outros episódios. Como que na prática a gente consegue esse estado de presença? Porque é desafiador, né? É desafiador, mas é aqui, a gente tá conversando. Eu, você. Isso é um estado de presença. A gente está prestando atenção uma na outra. Exatamente. Eu estou prestando atenção e isso vai ficar guardado, esse momento. Então, prestar atenção também, o que envolve esse momento? Isso. Como que tá… no começo parece um pouco… Porque precisa um tempo para assimilar. Mas depois acho que a gente, com o exercício, vai ficando cada vez mais fluido. Mas perceber… né? Como que tá essa temperatura, como que são as luzes. Porque se a gente não tá atento aos detalhes também, esse momento passa batido. Passa batido. A gente nem lembra mais, às vezes, o que a gente fez na outra semana. E eu tenho falado muito que, nas aulas, eu falei de etapas do esforço, mas eu tenho trazido muito nesse mês de dezembro uma meta, que seja uma meta para os alunos esse mês e que isso se prolongue para 2025, é justamente você prestar atenção nesse estado de presença. Lavando uma louça, eu sei, a cabeça vai longe, mas tentar, de alguma forma, perceber o que está acontecendo ali. Porque isso serve de atividade, inclusive, para quando você estiver trabalhando aqui a tua mente. Porque, por exemplo, a gente está conversando aqui, de repente, enquanto eu tô falando e você tá me ouvindo, algum pensamento pode te roubar. E aí você se desconectar da ideia do que a gente tá falando aqui. Então, se faz essas práticas, por exemplo, na hora de lavar uma louça, você vai limpar alguma coisa, tomar um banho, então sentir água caindo, passar, como é que tá o meu corpo e tal. E isso vai ajudando nessa outra dinâmica. O nosso corpo é tão inteligente, né? A gente condiciona. Então, são condicionamentos que a gente vai trazendo. Não é linear, né, gente? Porque aqui parece que também
pô, eu passo por isso sempre, toda hora. Eu me puxo pro momento presente. Eu falo, Letícia, puxa pro momento presente. Porque a gente vai, porque pensamentos atravessam. E aqui a gente também tá num diálogo, é óbvio que a gente vai puxar coisas do passado, ou, né, a gente vai puxar coisas. Mas o quanto der pra gente vivenciar os momentos de maneira mais presente, mais a gente vai de encontro com com o acelerado, né? Com o acelerado. E aí a gente consegue aumentar mais esse foco. Diminuir estresse. Consequentemente, diminui o estresse e traz mais satisfação, né, de viver. Porque é muito bom você estar aqui, que né, a gente está aqui agora, nesse momento, e a gente está curtindo isso. E isso vai ficar na nossa memória. E cada vez que a gente acessar essa memória, isso vai trazer também prazer, porque libera a serotonina. Né, a gente resgatar boas lembranças. Então, a vida vai ficando com mais sentido, vai carregando de satisfação, né? Uma vai puxando a outra. E aí, a gente consegue também chegar num final de um ano, e aí trazendo o Marco de novo, mas olhar para trás e ter uma retrospectiva sabendo aquilo que você viveu, as percepções que você teve, conseguindo olhar para trás, porque você esteve presente. Se você só estava no mecânico, você vai olhar para o ano que passou de uma forma tão breve, porque você simplesmente estava ali, no automático, né? Então eu tô trazendo essas duas essa lição e essa meta e essa ideia da presença mesmo pro ano que vem. Que é uma coisa que eu falo em aula, mas assim, já que tem essa virada, vamos aproveitar a vibração. É isso. E identificar essa coisa do teu limite, até onde você pode, até onde você consegue. O que realmente é importante para você. Não é porque todos à sua volta estão fazendo de um jeito que você precisa fazer da mesma maneira, que é isso que faz você se perder de você, né? Então te traz mais para esse encontro com você, que isso com certeza vai ajudando nessas outras tarefas. E é um contínuo, é um processo. Ter não paciência. É uma coisa que a gente vai ganhar da noite pro dia. Não. É um trabalho. E é desconfortável num primeiro momento, porque o nosso cérebro gosta de manter a gente E na não zona é de conforto. linear, né? Não. Não é linear. Não é linear, é desconfortável, mas é também transformador, né? É o autoconhecimento. Eu costumo dizer que a gente não transforma no gostosinho. É sempre desafiador, né? Mas é dessa forma. Eu estava até falando do cérebro, só para finalizar. Ele tem essa grande força de deixar a gente sempre onde a gente já está acostumado. Né? Hoje, por exemplo, aqui, né? A gente é um outro momento. A gente agora com vídeo e tal. Então, é gostoso, mas ao mesmo tempo é desconfortável, né? Foram tapas, assim, mas agora é isso, aí é o microfone, e aí é o cenário, e aí, enfim, são várias coisas novas. E o cérebro, nessa hora, ele não fica feliz, gente. Ele cria uma resistência pra gente voltar a fazer o que a gente já estava fazendo. Mas a gente atravessou. Moda. A gente atravessou. Não é? Porque não tem muito disso. Mas será? Não é melhor a gente podia pensar, não é melhor pro ano que vem? Pô, agora Natal, Ano Novo, ficar inventando de fazer vídeo e tal. Então a gente tem essa mania de deixar muitas coisas também, sabe? E ficar ali só no confortável. Só que aí a gente não transforma. Ao mesmo tempo, não é pra pegar tudo que quer mudar e já colocar, enfiar de qualquer jeito. E aí também tem o foco de novo, né? Exatamente. Porque, beleza, a gente precisa transformar, movimentar, mas também você precisa estabelecer o foco, senão você também fica, né? Fica tudo muito perdido. Muito perdido. Fica solto. Muito bom. Adorei! Esse é o nosso último episódio do ano. Ano que vem tem mais. Muito bom essa nossa parceria. Sim, amei. E saber também, né, das pessoas que estão ouvindo. Muito obrigada quem escutou a gente ao longo desses 10 episódios. Que dá feedback, né? E que tá junto. Porque conforme vai dando feedback, a gente vai construindo, né? A partir outras coisas. Então é muito legal isso. Sim. Ajuda muito. Seguimos. Boas festas, boa organização, bom final de ano. E é isso. E curta do seu jeito. Seu jeito sempre é o melhor. Até 2025. Até. Valeu.